Meus queridos, quando nós lemos o texto da carta aos Hebreus, capítulo de número 11, ele traz a expressão e traz também um relatório, uma listagem de homens que venceram por meio da fé. E ele traz a explicação no início, dizendo que a fé, ela nada mais é do que o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ele traz uma distância, uma relação entre as práticas de proezas e milagres que aqueles homens fizeram para a reflexão da fé que aqueles homens tinham, a expressão da fé que aqueles homens tinham. Portanto, se você olhar para Moisés e ver em Moisés, você vai olhar em Moisés, Deus se revelando através de Moisés, fazendo com que o povo saia do Egito. Você vai ver em Abraão, Deus falando com Abraão face a face. Você vai ver com Davi, Deus falando para Davi, Davi, você é o homem segundo o meu coração. Deus, portanto, tantas e tantas circunstâncias se revelou aos homens através de milagres, através de proezas, através de maravilhas, através de curas, através de realizações. Quando olhamos para Enoque, no capítulo 5 de Hebreus, nós vemos uma referência a um homem que pouco se conhece, que pouco a Bíblia se fala, que pouco de informação tem. Em todo o contexto bíblico você vai achar desses 5, no máximo 7 versículos falando a respeito de Enoque, e a maior referência que ele nos dá é essa, de que Enoque andou com Deus. Enoque não viu o mar abrir, Enoque não viu milagres acontecer, Enoque não viu coisas extraordinárias se realizarem no seu meio, dentro da sua família, mas o maior milagre, a maior proeza que Enoque viveu foi dentro de si mesmo. Foi a revelação que ele teve do próprio Pai em andar com Deus. E aqui nós vemos uma grande diferença entre andar com Deus e deixar-se ser levado pelas opiniões alheias. Enoque era a 7ª geração de Adão e Eva. Diferente do filho de Lameque, que era também chamado como Enoque. Entretanto, esse Enoque era o Enoque ímpio, faz a referência lá no capítulo 4 de Gênesis. Diferente do Enoque, que era filho de Sete, que era da geração de Adão e Eva, e ele veio carregado com a graça de Deus. Era um homem chamado pela Bíblia de piedoso, um homem piedoso. Enoque significa, o nome Enoque significa dedicado, consagrado. E aí me vem a primeira ideia daquilo que Enoque fez com que o coração de Deus se voltasse para ele. Diferente do Enoque, filho de Lameque, que ele se tornou dedicado, era consagrado, mas as suas práticas não correspondiam àquilo que ele foi chamado. Diferente do filho de Sete, que foi consagrado, dedicado, e ele honrava a Deus com a sua vida. E aí vai a questão: o que é que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos chamado a fazer? Será que nós temos realmente correspondido ao propósito de Deus, ao chamado de Deus, à vontade de Deus? Será que realmente nós temos correspondido àquilo que Deus designou para nós? Deus, ele colocou uma marca sobre Enoque e disse: Enoque, sobre você está a marca da graça, sobre você está a chancela da minha graça. Se você andar comigo, olha, algo vai acontecer com você. Pensa que extraordinário foi. Enoque andou com Deus. Foi algo tão simples. Ele revelou que nós temos a possibilidade de vivermos algo que não é utópico, que é andar com Deus. Quando você lê o texto, a primeira coisa que você fala é: isso não está para mim. Não é verdade? Eu não vou conseguir nunca.
Quando que eu vou conseguir andar com Deus a ponto de Deus tomar a mim para Ele, a ponto de eu viver para Ele? Enoque, ele aqui nos traz a reflexão de que existe a possibilidade de andar com Deus. E se existe algo que Deus sempre buscou com seus filhos, foi criar um ambiente onde Ele pudesse se relacionar tão intimamente, a ponto de mais nada, de mais ninguém, ter mais espaço do que a glória de Deus, do que a presença de Deus. Desde Adão ele buscou um ambiente que era o Éden, para que pudesse se relacionar com o homem. Depois ele levou o povo para o deserto, ele colocou a tenda no deserto para criar um ambiente de relacionamento para com o homem. Depois Davi e Salomão ergueram um templo, e depois do templo, o templo foi edificado para que o homem tivesse relacionamento com o Pai. Cristo foi enviado ao mundo para que morresse pelos nossos pecados, a ponto de que o véu do templo se rasgasse, para que nós tivéssemos acesso ao relacionamento do homem para com o Pai. Ou seja, por toda a história bíblica nós vemos Deus buscando se relacionar com os seus filhos. Nós vemos por toda a história Deus buscando se relacionar com o homem, Deus tentando com o homem de todas as maneiras, seja no Éden, seja no deserto, seja no Mar Vermelho, seja no meio das adversidades, no meio da tempestade. Deus sempre buscou se relacionar com o homem de forma íntima, de forma amigável, de forma aproximada, de forma tatual, de forma total. Deus nunca se escondeu, Deus nunca se esquivou em andar com o homem, em estar com o homem. O problema não é Deus estar conosco, é nós estarmos com Deus, porque Adão tinha o Éden, mas ele preferiu o pecado, que afastou da glória de Deus. Davi tinha a oportunidade de viver a glória de Deus, mas ele preferiu o pecado com Betseba, que fez com que nascesse e gerasse o filho do pecado, que ele perdesse, a espada viesse sobre a sua casa. Ou seja, as decisões e opções em se relacionar com Deus é somente nossa, assim como os resultados dela. Andar com Deus não é uma utopia, é uma realidade disponível. Andar com Deus não é uma obrigação, é uma opção liberal. A religião te ensina a se relacionar por obrigação. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que fazer. Não. Andar com Deus não é um ato obrigatório, andar com Deus é uma relação liberal. Eu jejuo porque eu quero me aproximar mais de Deus, eu oro porque eu necessito, assim como o ar que eu respiro, a minha oração é o meu oxigênio diário, eu necessito ouvir a voz de Deus. Ei, quando que nós entendemos que essa dimensão, que essa expectativa de se relacionar com Deus deixa de ser obrigatória para ser algo liberal do nosso coração, tudo isso está referente à nossa paixão para com Deus. A medida de quando nós nos apaixonamos por Deus é a medida do quanto nós nos doamos para Deus. Digam-se os namorados de passagem e os casais, como não ficam na expectativa de sempre querer oferecer alguma coisa, de sempre querer surpreender, de sempre querer dar algo, por conta da paixão. A paixão nos arrebata, a paixão nos leva a nos aproximar, a paixão nos leva a nos relacionar sem medir esforços e consequências. A paixão faz coisa doida, não faz, gente? Eu caminhava quase 40 minutos quando namorava com a pastora, para ir até a casa dela. Pensa, Giovana, que loucura, saía de casa 40 minutos andando, não tinha carro, era pobre de marré. Não tinha carro, não tinha nem Uber naquela época. Não tinha Uber, se tivesse Uber, pelo menos para ajudar, Jesus. Não tinha Uber, ia andando. Era um pau de varatripa, Adão lembra. Pesava 40 quilos. Né? Os meus sobrinhos ainda brincam comigo, falavam: tio, em você o pijama era de uma lista só. Era uma loucura. Por quê, gente? A paixão que eu tinha, eu não via a hora de me encontrar. E eu andava 40 quilômetros. Teve uma vez que a gente, 40 quilômetros, não, que isso não é uma loucura, mas 40 minutos,
40 minutos andando até chegar à casa dela. Opa! Cuidado, foi nada. 40 minutos andando. Quando nós precisávamos de ir ao shopping, era uma loucura para ir no shopping, né? Um desespero. Malemar, a gente tinha dinheiro para comer o McDonald's, mas eu fazia de tudo para ir para comer o McDonald's, para conseguir comer um lanche, né? Por quê? Porque eu me doava, porque eu tinha a expectativa de uma paixão que em mim queimava. É essa paixão que Deus espera dos seus filhos, em se relacionar com seus filhos mediante aquilo que não somente Ele pode oferecer, mas aquilo que você tem para dar. Nós estamos em prazer no altar de Deus, não somente por aquilo que Ele pode oferecer, mas somente pelo prazer de estar com Ele. É somente pelo prazer de caminhar com Ele, de andar com Ele, de ouvir a voz dEle, de entrar no meu quarto, no secreto e deixar com que a glória dEle invada a minha alma e eu sinta o acalento dEle no momento da tempestade. É prazer, é paixão. Andar com Deus é estar disposto a deixar que Ele desnude você por completo. Sabe por quê? É impossível você se relacionar com Deus e continuar da mesma maneira. É impossível você se relacionar com Deus e as suas práticas serem a mesma. Não condiz. É impossível eu caminhar, eu posso enganar muita gente. A minha esposa me conhece pelo meu olhar. Se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou chateado, eu posso conseguir até enrolar um pouquinho. Mas vai chegar uma hora que ela vai descobrir, porque a intimidade te faz isso. A intimidade desnuda você diante da pessoa. Você pode até tentar, mas você não consegue por muito tempo enganar. Assim, quando nós andamos com Deus, a nossa vida é desnudada, a ponto de que nós não conseguimos, nós não temos como enrolar a Deus. Deus olha para o nosso caráter. Deus alinha as nossas expectativas. Aquilo que a gente menos espera é onde Ele mais toca. Aonde a gente menos quer, onde Ele mais trabalha. Aonde nós menos esperamos é o primeiro que Ele age. Por quê? Porque todas as vezes que nós andamos com Deus, nós nos tornamos alvo fácil para que a glória dEle venha e resplandeça no obscuro da nossa alma, trazendo clareza e discernimento. Lições que aprendemos com Enoque. Primeira delas, o ambiente que Enoque viveu não foi capaz de atrapalhar o seu caminhar com Deus. Preste bem atenção nesse tempo que Enoque vivia, que nós acabamos de ler aqui no livro de Gênesis. Ele vivia um tempo de impiedade. Os corações estavam desviados do propósito de Deus. A ruindade do homem estava subindo as narinas de Deus. Deus estava se enojando da terra a ponto de que Ele estava aguardando somente Noé vir, para que o dilúvio viesse sobre a terra e fosse tudo exterminado, porque o povo estava corrompido, afastado da graça de Deus, afastado do favor de Deus, afastado do relacionamento com Deus. Mas Deus olhou e viu Enoque. O ambiente onde Enoque estava não foi influência para que ele pudesse transferir o seu coração piedoso, dadivoso e honroso a Deus para um coração pecaminoso. O ambiente onde você convive, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, na sua escola, seja onde você estiver caminhando, seja com os teus familiares, não tem o poder de influenciar as suas práticas diante de Deus. Agora, o que é que nos faz não nos misturarmos? É a medida daquilo que nós nos relacionamos com o Pai. Porque senão, qualquer blá 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 te leva. Qualquer conversa fiada te leva. É o famoso Maria vai com as outras. Qualquer papo te leva. Qualquer engodo, qualquer ambiente. Oh, mas, pastor, eu estava aqui no meio dos meus familiares. Foi uma cervejinha. Eu racho o bico às vezes assistindo aqueles vídeos do André Valadão, nos stories dele. Ele está fazendo uns negócios. Pastor, uma cerveja sem álcool pode?
Aí ele fala, ô irmão, vocês estão falando muito de bebida. Né? A realidade é essa. O ambiente onde você está não tem o poder de influenciar se você está cheio da glória de Deus. Porque o homem que está imbuído da presença de Deus, da glória de Deus, aonde ele está, a coisa tem que ser diferente. Se estão falando palavrão, tem que parar. Se estão bebendo, a bebida não te influencia, tem que parar tudo. Por quê? Porque onde você está, você se torna referencial da glória de Deus. O ambiente tem onde você convive, onde você está. Você tem que gerar paz no ambiente. O ambiente está atormentado. Quem traz paz? Você. Você é o instrumento da glória de Deus. Você carrega a presença de Deus. Ah, pastor, eu vivo num ambiente pesado e não sei o que, meu filho. O ambiente está pesado para o inferno. Para você está liberado igual aos céus. Você cria o ambiente. Você traz a influência. Eu tenho uma moça que trabalha comigo. Ela é espírita. Ela vem direto se aconselhar, ela fala, pastor, toda vez quando eu venho conversar com você, eu sinto uma paz. Eu falei, essa paz que você precisa é Jesus na sua vida. Porque a realidade é que o ambiente onde você está, você precisa de ser transformado. Tem os crentes 007, não tem? Ninguém sabe que ele é crente. Na faculdade ninguém sabe que ele é crente. Na escola ninguém sabe que ele é crente. Num dia, sem querer, chega algum irmão para fazer um evangelismo lá na escola. E ele começa a adorar a Deus. Aí o crente sai. Aí todo mundo olha, ué, você conhece? Mas por quê? Porque o ambiente onde ela convive, ela é mais dominada pelo ambiente do que o ambiente domina ela, do que ela influencia o ambiente. Ou seja, Enoque viveu num tempo de impiedade, mas o seu coração estava tão alinhado para com Deus, a ponto de que ele andou com Deus no meio de um mundo pecaminoso. Ei, sabe o que Deus está nos ensinando nessa manhã? É possível andarmos posicionados com os céus, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio da crise, mesmo no meio das coisas que estão nos atemorizando, mesmo com as igrejas com portas fechadas, mesmo não tendo os nossos familiares todos servindo ao Senhor. Ei, não tem problema, eu servirei ao Senhor, eu servirei ao Senhor, eu serei fiel ao Senhor. Nada e nem ninguém pode mudar o seu caráter e o seu comportamento diante de Deus. O seu posicionamento, o posicionamento de Enoque fez com que o seu testemunho agradasse a Deus. Foi o que nós lemos lá em Hebreus. O que é que o tornou ser um herói da fé? O seu testemunho que agradou a Deus. Portanto, faça do seu testemunho algo que agrade o coração de Deus. Segunda lição que aprendemos com Enoque: você só consegue fluir naquilo que você já submergiu por completo. Você só vai conseguir funcionar naquilo que você já se imergiu por total. Enoque tinha paixão em andar com Deus. Essa paixão era tão intensa a ponto de Deus o tomar para si. Eu gosto dessa tradução. É uma tradução um pouco mais antiga. Hoje você não encontra mais nessas Bíblias. Geralmente você vê como transladado. Mas eu gosto dessa. E Deus o tomou para si. O relacionamento que Enoque teve com Deus foi tão intenso, a ponto de Deus o tomar para si. Sabe o que é isso? Ele já estava tão submerso em Deus, ele estava tão imergido em Deus, tão completo em Deus, que ele fluía naquilo que ele vivia. Já não sabia mais quem era Adão, quem era Enoque, quem era Deus. Já não dava mais para descobrir quem era Deus e quem era Enoque, porque os dois estavam tão entrelaçados, tão imergidos em paixão, tão imergidos em intensidade. Aleluia! A medida da nossa intensidade com Deus revelará o quanto nós realmente o desejamos. O amor é revelado por atitudes. É por isso que João capítulo 3, verso 16, versículo chave, diz a respeito disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu, porque o amor se revela a partir do momento que nós nos doamos. Enoque
se doou por Deus. A revelação de Deus ter tomado Enoque para si foi que ele falou: eu já não sou mais de mim mesmo, eu sou teu, Senhor. E ele se lançou nos braços do Pai. É por isso que 1 Coríntios 13 fala a respeito disso. Ele começa o capítulo de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo trazendo uma reflexão sobre a importância do amor e dos dons. E ele traz dizendo no versículo 13, dizendo assim: olha, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, qual é o maior? Qual é o maior, igreja? O amor. Dos três, o maior é o amor. E eu comecei a meditando ontem, perguntando a Deus: Deus, por que o maior desses é o amor? Porque a fé sem amor é uma fé egoísta. Porque a esperança em tempos de crise pode tornar desesperança. Qualquer coisa pode te tirar do teu foco. Eu tenho expectativa de que, mas se bate um vento, você desanima, isso é para todo mundo. Vocês já não ficaram desesperançados da vida? Desesperançados dos resultados? As circunstâncias nos fazem perder a esperança constantemente. Mas o amor, quando ele é revelado em atitudes, aleluia, ele se torna uma satisfação eterna. Quando eu amo de verdade. Quando eu amo, eu correspondo com as minhas ações. Quando eu amo, as minhas ações se revelam através do meu amor, porque o meu amor exala aquilo que eu sou. Foi o que Enoque revelou para Deus: Deus, eu te amo tanto, que pouco importa o que eu tenho, pouco importa os meus familiares, pouco importa o ambiente, o tempo que eu estou vivendo, eu quero andar com o Senhor. Aleluia. Terceiro segredo: andar com Deus. Terceira lição que nós tiramos aqui de Enoque: andar com Deus é uma decisão. Eu decido andar com Deus. Não é possível andar com Deus no domingo e na segunda-feira andar com o seu pecado. É impossível andar com Deus no domingo e na terça-feira andar com as suas indecisões. Quando você se posiciona em andar com Deus, você se lança ao comando dele, você se lança aos braços dele, você descansa nos braços dele. Andar com Deus é uma decisão. É fácil? Não. Não é fácil. É difícil. Por quê? Primeira coisa, por que é difícil andar com Deus? Porque sempre exigirá de mim mudanças internas e externas. Esse evangelho barato de que venha como estás, permaneça do jeito que está e vai ficar da mesma forma, é furada. As pessoas andam vendendo um evangelho muito barato, um evangelho de que venha que a mão de Deus está aqui. Sai fora dessa. É barca furada. Por quê? Porque o evangelho gera transformação em nós. E transformação exige decisões. Eu decido andar com Deus. Eu decido mudar. E as mudanças se tornam internas. Meu relacionamento no secreto para com Deus. E externas. A reflexão, a publicidade da alteração interna para o externo. Aquilo que eu vivo dentro, deixo se transformar por Deus dentro, ele reflete fora. É por isso que é muito difícil, porque muita gente não quer se deixar ser tocado por Deus, não quer deixar ser tomado por Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo de número 12, ele fala assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão que está em Cristo Jesus, que tenhai-vos os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então transformai-vos o vosso entendimento. O apóstolo Paulo fala no versículo 2, você não está dando pau no HD. No versículo 2, então transformai-vos pelo vosso entendimento. O entendimento aqui, quando ele fala no original grego, ele fala sobre metanoia, mudança
de mente, de comportamento. Todas as vezes que deixamos ser transformados por Deus, alguma coisa em nós é mudada. Quando Deus retira de nós alguma coisa, Ele sempre coloca em nós outra. Deus nunca tirará algo de você e não colocará em você algo que transforme a sua vida. Deus nunca tirará algo de dentro de você que não mude a sua conduta, que não mude as suas práticas. Então é difícil andar com Deus, por quê? Porque primeiro exige-se mudanças, e mudanças dói, mexe. Já viu o adolescente, a criança quando começa a crescer, sente dor nos ossos, porque puxa, acorda todo dolorido, porque começa a puxar, é a fase do crescimento, mas todo crescimento acompanhado pelo médico, Senhor Jesus, Ele gerará para você sempre o remédio certo, para que você cresça e transforme a sua conduta, transforme a sua mentalidade, transforme o seu entendimento, e você viva um crescimento saudável. Por que é difícil? Por que é difícil tomar decisão? Porque elas me levarão a fazer escolhas que eu não quero fazer. Elas sempre me levarão a tomar decisões que eu não quero para agora. Sabe aquele negócio do deixo para amanhã? Muitas delas são doídas. O homem tem manias de procrastinar as coisas na vida. Fala assim, não é? Precisa se tomar uma decisão hoje. E você fala, não, deixa para amanhã. É a famosa síndrome de Faraó, né? Amanhã eu libero o povo, amanhã eu faço, amanhã eu deixo. E aí Deus está nos ensinando, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para decidir amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Decida-se hoje. No livro de Deuteronômio, se não me engano, se não estiver dando pau aqui, acho que é no capítulo 28, ou no capítulo 16, que faz essa referência, que diz assim, olha, escolhei hoje a quem você quer ser. Se você honrar, amar a Deus, se você quiser a bênção, ela vem sobre ti. Se recusar, a maldição sobrevirá sobre você. Decida-se hoje. Começa assim, Luiz. Decida-se hoje. Ou seja, existem decisões na nossa vida que podem atrair bênçãos ou maldições. Depende do nosso posicionamento diante de Deus. Depende das nossas atitudes diante de Deus. Diante das adversidades. E terceiro e último segredo que eu vejo aqui dentro do porquê é difícil tomar essa decisão. Porque andar com Deus é certeza de que eu serei cuidado todos os dias. É a certeza de que eu serei cuidado. Por que é difícil? Porque tem muita gente que não gosta de ser cuidado por Deus. E enquanto andamos com as nossas próprias forças, com nossos braços, andamos com o nosso intelecto, andamos com aquilo que nós podemos fazer, nós sempre desprezaremos a Deus. A realidade é essa. Enquanto você consegue pagar as suas contas, enquanto você consegue realizar os seus negócios, enquanto você consegue fazer as suas coisas, a tendência do homem é se esquecer de Deus. Por quê? Porque só procuramos a Deus na hora que a água está nos afogando. Entenderam, né? Só na hora que o negócio está pegando, o fogo está acendendo, você corre para Deus. Já percebeu isso? Eu ministrei esses dias dizendo que no tempo de pandemia nunca se orou tanto na igreja, nunca se jejuou tanto quanto no tempo de pandemia. É ou não é? Eu me lembro que de tanto de live, toda live eu pregava o mesmo versículo. 1 Coríntios 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender, Jesus arranca a pandemia, Jesus arranca o vírus, Jesus arranca tudo, arranca os cabelos, não, que já tem um buraco aqui. Jesus tira isso, tira aquilo outro. Por quê? Porque no tempo da crise a gente fica desesperado em buscar a Deus. Enquanto no tempo da crise nós deveríamos manter aquilo que nós já tínhamos antes. Manter o nosso relacionamento com Deus, manter as nossas atitudes com os céus. Por quê? Porque no tempo da crise nós estaremos guardados e descansados em Deus.
No tempo da pandemia, a pandemia não pode nos paralisar de servir e de adorar a Deus. A pandemia, eu sempre digo aqui, ela só veio selecionar quem ama a Deus e quem não ama a Deus, quem quer andar com Deus e quem não quer andar com Deus, porque quem não andava com Deus já não andava nem na pandemia, nem fora da pandemia, só se revelou aquilo que estava interno para o externo. O relacionamento do secreto dele com Deus não era aparente, não era algo palpável. Então, por essa razão que não veio fazer diferença nenhuma a pandemia, mas quem anda com Deus e deixa ser cuidado por Ele, a expectativa de um novo amanhecer, a expectativa de um novo restaurar, a expectativa de viver algo extraordinário. Enoque andou tanto com Deus, a ponto de que Deus falou: eu não posso deixar esse homem aqui, eu vou tomar esse homem, ele não é digno dessa terra, vem Enoque. E Enoque foi tomado. Os únicos que eu conheço, Enoque e Elias, que foram tomados em razão do seu relacionamento para com Deus. O que Deus quer nos ensinar nessa manhã? Andar com Deus vale muito mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Andar com Deus revela a nossa dependência, mas exige de nós renúncia, exige de nós posicionamento, exige de nós concordância com os céus. Como andarão dois juntos se não houverem concordância? Andar com Deus é o maior benefício que podemos ter como filhos de Deus. Se coloque de pé, eu quero orar com você.